Hoje é dia de a gente conhecer um dos prédios mais ousados aqui de Curitiba. E claro que eu estou me referindo ao Casaril. Eu sou o Jonathan e você está em mais um episódio do Curitibano. Por isso, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e venha ser membro também do nosso canal. Esse é um dos grandes ícones da arquitetura aqui de Curitiba. E se ele é bonito, se ele é feio, se ele é diferente, não importa. O que importa é que você vai conhecer a história e os detalhes desse prédio que é icônico aqui na capital paranaense. Então, vem com a gente porque você é nosso convidado nessa visita guiada. Com seus traços bastante peculiares e a sua arquitetura icônica, o Casaril é sem dúvida um dos prédios mais interessantes e ousados aqui de Curitiba. Localizado na Avenida João Gualberto, ele fica também em frente à Paróquia do Cabral, bem no coração do bairro. Para a gente entender a história do Casaril, a gente precisa voltar a 1979, o ano de construção aqui do edifício. Projetado por Jaime Lerner, que na época já era um importante nome do urbanismo e da arquitetura do Brasil e do mundo, sobretudo pela sua trajetória como prefeito aqui da cidade, o Casaril reflete não só as suas preocupações com a questão de sustentabilidade, mas também reflete muito da sua imaginação e da sua preocupação com questões de inovação. E claro que o que torna o Casaril tão especial é a sua fachada com volumes que lembram casas sobrepostas, cada uma com o seu próprio telhado. Por sinal, esses volumes são sustentados por pilaretes em estilo mão francesa, conferindo essa estética única ao edifício. Conta pra gente aqui nos comentários já o que você acha dessa proposta arquitetônica do Casaril. E como a gente já comentou, o Casaril fica em um dos pontos mais importantes da cidade, que é a Avenida João Gualberto, um dos primeiros eixos estruturais aqui de Curitiba, ou seja, fundamental para o transporte coletivo, mas também para a mobilidade de quem escolhe a capital paranaense. Outro ponto bem interessante é que a Avenida João Gualberto tem um outro ícone da arquitetura, o Hospital São Lucas, projetado por Vila Nova Artigas. Mas o Casaril vai muito além dos seus traços marcantes. A gente tem essa grande área livre aqui atrás, uma área comum bem importante de convivência também, e para ter momentos como esse. Mas outro ponto também do Casaril que é muito interessante é a sua excelente ventilação, por meio de uma ventilação cruzada, e também a iluminação natural, que também é bastante ampla aqui no Casaril, porque tudo isso foi pensado a partir daquela ótica que a gente falou ali no comecinho do vídeo, da sustentabilidade e do conforto para os moradores. Então, tá na hora da nossa primeira visita guiada. Aqui no Casaril a gente vai visitar um estúdio que tem aqui em um dos andares. Vem com a gente porque essa é histórica. Sejam bem-vindos então a um dos apartamentos aqui do Casaril. Quem passa aqui na frente sempre tem curiosidade de ver como é um espaço aqui dentro. Aqui a gente tem um estúdio. Ele tem mais ou menos 30, 32 metros quadrados, ele é bem amplo, tem a cozinha aqui o resto do apartamento, um banheirinho também que depois a gente mostra para vocês. E aqui, ele para um estúdio, comparado com o que a gente vê atualmente, é bem grande. Esse inclusive vai ter morador em breve. E vem aqui, amor, por favor. Olha a vista que você tem, que legal, da Igreja do Cabral, da praça, da própria João Gualberto, as telhas dos apartamentos duplex. Fala a verdade se já não vale o teu like e a tua inscrição aqui no canal. Afinal, são coisas que só o Curitibano mostra e é aquilo que a gente sempre fala. Aqui você conhece Curitiba por quem realmente conhece Curitiba. Olha só, mais um pouquinho. E vem aqui que eu vou mostrar
Ah, só uma coisinha aqui, olha só, as mãos francesas que a gente mostrou antes, aqui também, bem à vista, que legal. Aqui o banheirinho. Olha só, um banheiro grande também para um estúdio. E aquele bem banheirinho antigo, olha só que legal. É, a gente sempre teve curiosidade de conhecer como era aqui dentro e a gente mata essa curiosidade com vocês. Agora a gente vai subir e vamos conhecer o duplex. Vem! Então, continuando a nossa visita aqui no Casaril, agora é a hora de a gente conhecer um apartamento duplex, que são aqueles que a gente vê a janelinha de madeira ali quando a gente passa pela João Gualberto. Vem com a gente porque esse também é uma graça e merece a visita de vocês. Olha só que bacana. Olha, ele também tem uma planta parecida com a planta do estúdio, mas ele tem essa escada caracol que a gente vai visitar daqui a pouco. Esse apartamento, inclusive, ele está à venda. É um apartamento que tem uma peculiaridade muito interessante, porque quem comprou ele ainda lá no comecinho da década de 80, finalzinho da década de 70, foi a dona Margarita Sansone, que foi primeira-dama aqui de Curitiba, faleceu ano passado e era esposa do ex-prefeito Rafael Greca. Como a gente pode ver, vou só mostrar aqui de volta, amor, uma coisa bem rapidinho. Olha só, as jardineiras, aqui com as plantinhas, aqui, e também, né, aqui um pedacinho das venezianas. E a vista incrível, claro, da João Gualberto também. Olha que bacana. E agora, imagino que vocês devam estar curiosos para conhecer lá em cima, a gente vai conhecer também. Olha só, mais um pouquinho aqui do apartamento, que bacana. Ele é realmente bem grande, ele tem praticamente 100 metros quadrados de área privativa e 150 de área total. Então é um apartamento bem grande. Fala a verdade se já não vale o teu like e a tua inscrição aqui no canal. Afinal, são coisas que, como a gente sempre comenta, você acaba só conhecendo aqui no Curitibando. E a gente vai subir. Vamos lá. Olha que bacana. A gente não vai mostrar muito das áreas pessoais aqui para não ferir a intimidade de ninguém, né? Agradecer ao Pedro que abriu para a gente o apartamento para a gente poder visitar, ao Mário também ali da Wood Bakery, que permitiu que esse episódio acontecesse. E aqui mais um pouquinho dessa vista incrível para vocês. Olha que legal. Então, já dá para ter uma ideia de como que é um apartamento aqui no Casaril. Esse prédio que é icônico aqui em Curitiba. Vamos lá, então. Aqui também tem um banheirinho, mas como a gente falou, a gente não... é verdade que é uma suíte. A gente não vai mostrar os outros quartos porque é uma área bastante íntima. Agora está na hora de a gente tomar um café, porque vocês sabem que a gente não abre mão de uma boa boquinha. E claro que a gente não podia deixar de provar também os quitutes aqui da Wood Bakery, que vocês vão descobrir daqui a pouquinho o que foi que a gente pediu. Mas antes, enquanto a gente espera essas delícias ficarem prontas, eu quero convidar você a conhecer a história do Mário, que é o fundador aqui da Wood Bakery e que tem uma história bastante curiosa, que trocou o mundo corporativo
pela panificação. Mas o legal é você saber como que ele chegou nesse caminho, porque ele não é tão reto assim e tem alguns acidentes de percurso que valem a pena você conhecer. Roda VT, porque a história é muito boa. Meu nome é Mário, sou proprietário da Old. Em 2019, na verdade, um pouco antes desse ano de 2019, eu já vinha querendo mudar toda a minha trajetória profissional e sempre querendo ir para o lado do ramo de alimentação. Eu sempre trabalhei em multinacionais, área corporativa, algumas grandes empresas, e nessa época da decisão dessa transição eu queria vir para o lado de algo artesanal. E eu fui buscar no lado da cerveja artesanal. Pensei em trabalhar com um mestre cervejeiro e tudo mais, fazendo cursos de cervejas. Inclusive, numa grande cervejaria de Curitiba, eu conheci os pães de fermentação natural através do René, que mora em Vitimarsum. É uma pessoa muito influente nessa área de pães, e eu acabei comendo os pães dele, me encantei e falei, puxa, quero comer só esses pães pro resto da vida. Essa parte de panificação, de fermentação natural, saudável, produtos mais saudáveis. Fui atrás do René para fazer curso para produzir pães para mim mesmo. E a coisa evoluiu para tal que no dia do curso do René, eu já falei, eu vou virar um bom padeiro, vou abrir uma padaria bacana em Curitiba. Acho que todo mundo fala isso para ele, acho que ele desconfiou que talvez não fosse verdade. Mas se passaram-se poucos meses, eu acabei vendendo uns bens que eu tinha e montei a padaria. Não comecei aqui, comecei no bairro São Francisco e tinha minha cozinha de produção lá, e a minha loja, a primeira que eu tive ali no bairro Centro Cívico, que é próximo daqui, muito próximo do MON, do Museu do Olho. Ali eu fiquei 2 anos com aquela loja, até que eu decidi mudar toda a minha cozinha de produção para cá, onde vocês estão vendo. Essa parte atrás aqui, toda a minha cozinha de produção da Old Bakery. E hoje eu abri a minha loja de fábrica já fazem 2 anos, no bairro do Cabral, onde nós estamos. A região aqui é muito bonita, uma região muito agradável. Nós estamos do lado da igreja do Cabral, que é bastante conhecida. E, por coincidência, montamos exclusivamente a loja num prédio que é histórico, porque aqui embaixo é uma loja inteira embaixo de um prédio icônico, né, como se fala, que é o edifício Casaril. É um edifício que foi um projeto do Jaime Lerner, um projeto muito diferente, para falar a verdade, né? Todo mundo que vem aqui acha o prédio bonito, feio, esquisito, mas é um prédio muito histórico, tem muita história por trás desse prédio. E a padaria já de início fez muito sucesso aqui no Cabral, porque nós temos produtos de extrema qualidade, dentro de panificação artesanal, fermentação natural. Começamos muito forte também na área de viennoiserie, com ótimos croissants, pastéis de nata. O pão, na verdade, de fermentação natural, ele não é nada demais, na verdade, é um resgate do que se fazia no passado, né? O pão de verdade, como a gente costuma dizer, ele é um pão feito com apenas, digamos assim, 3 ingredientes. Você tem a farinha, você tem a água, você tem o sal, você faz um pão. A grande diferença é você saber trabalhar o tempo de produção desse pão, o tempo de fermentação desse pão, respeitar o tempo que o pão tem para ser fermentado, até ele ser assado, enfim, esse é o grande diferencial. As pessoas acham que é porque é mais saudável, ele tem algumas diferenças muito grandes do pão tradicional de padaria, e na verdade não. Hoje a gente faz um pão artesanal, um pão de fermentação natural, onde nós respeitamos simplesmente o tempo do pão, o tempo de fermentação dele. Quando se fala de qualidade, sim, nós temos hoje pães que são do dia a dia do brasileiro, comprados em grandes mercados, pães mais industrializados, que a gente fala, e que infelizmente foram se perdendo com essa parte de aditivos, com química dentro do pão, e nós preservamos a maneira antiga. Um pãozinho feito de uma maneira tradicional, que é muito mais saboroso no meu ponto de vista e muito mais saudável. Tá? Então essa é a principal diferença entre eles, seria basicamente isso. Aqui dentro da Old nós fizemos algo diferente, nós montamos um conceito onde nós temos produção, padaria, café e até um estúdio de yoga, onde minha esposa ministra as aulas de yoga aqui. Se você for associar, você hoje vem fazendo yoga simplesmente para que você tenha essa parada, é como se você saísse do mundo que você está lá fora, para que você olhe um pouquinho só para o seu interior, olhasse um pouquinho mais para a sua
saúde para você mesmo, né? Não havia nem feito esse link assim, mas é muito interessante, pensando nessa parte do tempo do pão e algo que você pode estar trabalhando no yoga como bem-estar, saúde. É um casamento interessante. Claro que a gente vai provar um café delicioso aqui da Old, porque a gente já é íntimo, a gente chama por apelido mesmo, e vai provar o croissant, que é considerado um dos croissants mais deliciosos de Curitiba, e segundo consta, é um croissant verdadeiro francês, mas feito aqui, como vocês puderam ver. A gente até acorda depois de tomar um café tão gostoso. E você sabe que a gente não nega café, né? Então, e aqui o croissant, olha só, que perfeito. Fala a verdade. Já vale a tua visita aqui na Old e vale o teu like aqui no canal também. Chega a dar dó até de morder, porque vai se despedaçando. Meu Deus, que delícia. Melhor croissant que a gente já provou. Fácil. Muito gostoso. Vale muito a tua visita. E quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que um dos meus quitutes favoritos é justamente o pastel de nata. E a gente vai provar aqui o pastel de nata da Old, que é um dos carros-chefe e uma das especialidades aqui da padaria. E ele tem uma particularidade que faz com que esse pastel seja bem especial. Ele é assado 3 vezes. A primeira, ele é assado somente a massa, com um pezinho dentro para fazer o espaço do recheio. Depois ele sai do forno, é assado de novo com pó de caramelo para dar essa bordinha e essa corzinha toda especial. E por último, ele é assado com recheio. Então é uma receita diferente, mas que faz com que ele seja único e também muito saboroso. Então, você que também é fã de pastel de nata, recomendo que você prove. E eu agora vou provar essa iguaria. Vou chegar no recheio, peraí. Fala a verdade se já não te deu água na boca. Que olha, é bem diferente mesmo. Todo esse processo que a gente comentou faz diferença no resultado final e faz com que ele seja tão especial e diferente. E para a gente finalizar aqui os nossos quitutes, o famoso croissant de amêndoas, que tem também uma receita que veio diretamente de Portugal para o recheio delicioso. E a gente vai, claro, provar e dividir com vocês essa experiência que é provar, comer, experimentar as memórias e também as histórias que estão por trás desses quitutes. Algumas delas vocês já conheceram com o Mário, então agora a gente vai experimentar aqui. Olha só, bem gostoso. Massinha leve, igual ao outro croissant, também muito leve, muito gostoso. Merece mais uma mordida, porque é muito bom. Parece que você está comendo nuvem.
de tão levinho que é. E as amêndoas aqui em cima ficam grudadas por também um pouquinho de recheio, que faz com que elas fiquem fixadas. Então, fica a dica para que você também prove essa iguaria aqui da Old, porque como a gente falou, a gente é íntimo, a gente já chama por apelido. Fica a dica. E aí, conta pra mim o que você achou do nosso passeio, da nossa visita e do nosso café. São coisas que a gente sempre gosta de compartilhar com vocês e é aquilo que eu sempre falo. Aqui você conhece Curitiba por quem realmente conhece e ama a cidade. Então, se você chegou até aqui e por acaso ainda não se inscreveu no canal, fica o convite para que você se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos. Aproveita também, já deixa um comentário pra gente com outras sugestões de vídeos, lugares, espaços aqui da cidade que você gostaria de conhecer. E claro, torne-se membro do Curitibano para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de reconhecimento da cidade e também de valorização da nossa história e do nosso espaço. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!